Por que é importante a estabilidade para os serviços públicos, para os servidores públicos? Não é uma questão corporativa ou de privilégio. Por quê? Porque os servidores públicos são trabalhadores que têm uma especificidade, que têm uma característica muito diferente daqueles que estão no setor privado. No setor público, os servidores são empregados não do governo de plantão, embora a PEC 32 queira transformá-los assim, né? Quando dá poder absoluto ao presidente da República, né? De fechar, abrir, enfim, instituições públicas, né? E, ao mesmo tempo, reduzir cada vez mais os concursos públicos, deixando, portanto, que a seleção seja feita e apontada por indicação do poder público, por isso a ideia da volta ao coronelismo mesmo, né? Uma regressão violenta, né? Porque o concurso público é uma grande conquista democrática e é uma conquista da Constituição de 88. Quer dizer, reduzi-lo, né? Ou colocá-lo para um segmento muito pequeno dos servidores públicos do Estado brasileiro significa um retrocesso social e político muito grande. Então, as implicações desse processo, de uma quebra da estabilidade, por exemplo, elas são imediatas para a sociedade brasileira, para a imensa maioria da sociedade brasileira, que necessita dos serviços públicos como uma questão de sobrevivência, né? Quer dizer, parte da sobrevivência, da reprodução, inclusive, dos trabalhadores, esses bens públicos, esses bens coletivos que são produzidos, que são realizados pelos servidores públicos. E aí entra uma questão muito interessante que eu tenho debatido nas coisas que eu tenho falado ou escrito, que é a questão, por exemplo, por que se dissemina um verdadeiro ódio aos servidores públicos? Porque os servidores públicos estão sendo objeto de uma campanha midiática, né? De difamação, de desqualificação, né? Mostrando que eles são privilegiados em relação ao conjunto do mercado de trabalho brasileiro, né? E o Zé Celso já falou, a Marina já falou, ou seja, há uma diferença muito grande, inclusive interna. A imensa maioria dos servidores públicos está nos serviços municipais, né? 57% dos servidores públicos estão lá trabalhando na área de saúde, educação, assistência, segurança nos municípios. E são exatamente ali que estão os menores salários pagos dentro da estrutura do serviço público brasileiro, né? Então, o que eu queria chamar a atenção é que, ao romper a estabilidade, ao romper os concursos, está se criando uma situação de impedir a regularidade e a continuidade dos serviços públicos. É isso que está em questão, né? E por quê? Porque aí é parte de uma ideologia, né? É parte de uma estratégia, inclusive de dominação, de um Estado formatado, vamos dizer assim, dentro do capitalismo neoliberal. E esse ódio destilado é um ódio no sentido do que representam os servidores públicos, né? Os servidores públicos representam no Brasil e no mundo, né? Aquilo que um grande sociólogo morto no ano passado, Chico de Oliveira, ou Francisco de Oliveira, escreveu. Ele dizia o seguinte, que o serviço público ele representa o antivalor. Em que sentido? No sentido de que o serviço público, e, portanto, os servidores públicos, não estão subordinados à lógica mercantil, à lógica da acumulação, né? Eles não estão ali para produzir lucro, eles não estão ali, portanto, para contribuir para o processo de acumulação capitalista. A essência daquilo que produz o servidor público é o quê? É o bem coletivo, é o bem comum, é o bem que responde às necessidades sociais e não nenhum bem para enriquecimento da população, da sociedade, né? Então, ou de setores dela. Então, essa é uma questão fundamental. Portanto, dentro de uma lógica neoliberal, o ódio ao servidor público se justifica por conta disso,
porque eles são a contratendência, né, ao processo que está se acirrando cada vez mais de mercantilização de tudo, de mercantilização da vida, de mercantilização daquilo que é público. Então, hoje nós temos um processo que já vem se desenvolvendo há muitos anos e que a PEC 32 vai, vamos dizer assim, colocar a pá de cal em cima disso, que é um processo violento de privatização dos serviços públicos, né, que a gente tem visto hoje através, por exemplo, da terceirização e de outras formas de cooperação ou de transferência de serviços, né, que o Estado fez à iniciativa privada, sem falar nas privatizações, efetivamente, das empresas estatais. Então, esse é o quadro, né? O que está em questão não é a carreira do servidor público. O que está em questão é as necessidades sociais da grande maioria da sociedade brasileira.